Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Estou fazendo minha caminhada aqui, final de tarde hoje. E estou aqui de máscara, caminhando. Aqui no Paraná é obrigatório você vestir máscara. Então, mas tem gente que não cumpre a regra, né? Acabou de passar um aqui que não cumpre a regra, mas é isso. Tá no Brasil. O Brasil é o país dos idiotas e as pessoas não cumprem regras. Talvez esse seja o problema desse país, né? Mas entrando no assunto, por que eu tô gravando, coloquei até o microfone perto da máscara aqui para ver se pega o som melhor. É que hoje à tarde acabei fazendo algumas coisas fora da internet e não vi o que aconteceu. De repente, agora no final da tarde, quando eu ligo, tá lá: o ministro da Saúde pede para sair. E aí já estavam falando sobre isso, né? Que ele estava sendo queimado aí. Deixa eu parar aqui que tá vindo barulheira. Ok, voltando, desculpa a parada, mas começa a ter barulho, poluição sonora e tá passando os carros aí com a sirene ligada, só atrapalha, só aí. Voltando. Aí tava lá, não vi nada que aconteceu. E agora fui ver, né? Tava lá, o ministro da Saúde pede pra sair. Então assim, o cara não ficou um mês. Faz uma semana que já estão falando que ele está sendo queimado, né? Desde que o inteligentíssimo presidente resolveu modificar lá que são serviços essenciais sem avisá-lo, né? Então veja, o cara é o ministro da Saúde e não é avisado de uma decisão importante dessa. Um ministro técnico, um cara formado, um cara com especialização, com uma bagagem cultural bem alta. E aí, o louco vai lá e toma uma decisão sem consultá-lo, né? Então para que colocou essa pessoa lá, né? Se não vai consultar. É coisa assim, totalmente... É um idiota, né? É um idiota. É uma questão técnica dessa, importantíssima. E aí, que eu percebi também essa semana, que os vovô e as tia do Zap, né? Essas pessoas vulneráveis, que, né, mentalmente com alguma dificuldade em compreender as coisas, né? Um certo analfabetismo funcional, né? Que acaba não entendendo o que está acontecendo, né? É muito louco isso. E aí começou a aparecer um monte de gente falando de cloroquina novamente. É insano. Retornando, né, por causa do barulho. Então assim, começaram a aparecer de novo um monte de vovô, um monte de tia falando da cloroquina, né? De repente apareceu um monte, assim, começaram a falar de novo. Tinham sumido, né? O assunto tinha sumido. Depois que morreram pessoas em Manaus, né? Foram tratar com cloroquina lá, as pessoas morreram. Depois saíram pesquisas também que não estão comprovando nada. Saiu uma pesquisa agora essa semana, publicada no jornal, não sei se foi na Nature, na Science ou no Jornal de Ciências Médicas dos Estados Unidos, que eu preciso confirmar, mas eu tenho lá. Até quem quiser tem o nosso grupo, né? Covid, coronavírus, dados científicos no Facebook, é só entrar lá. A gente está publicando pesquisas sérias, né? De revistas sérias. E não bobagem, não achismo, né? Revistas sérias, onde os dados são refutados e analisados. E tem um dado lá dessa semana passada, saiu agora, depois do dia 10 de maio, coisa recente. Uma pesquisa que mostrou que nos hospitais de Nova York eles fizeram o teste da cloroquina, né? Aplicaram, fizeram um grupo de 1.500 pessoas. Então metade recebeu, metade não recebeu. E os resultados não foram, né, satisfatórios. Ninguém, não teve melhora, não teve... O medicamento ele não produziu os resultados esperados. Não há diferença estatística significativa para se afirmar que esse medicamento tem propriedades terapêuticas contra o coronavírus. Então, e fica essa situação, quer dizer, você queimar um novo, já trocou o ministro da Saúde, você coloca outro e vai queimar ele porque ele não está aplicando uma ideia que você tem
Da onde se tirou isso? Consenso científico, necessidade de dados, né? A ciência, ela é a luz da razão, a iluminação, né? E o remédio já está sendo aplicado, então não tem justificativa isso. Voltando, de novo, né? Tô parando porque tá passando umas motos barulhentas aqui, final de tarde de sexta-feira, né? Mas é interessante isso, né? Então joga aquela informação ali, e aí naquelas redes, né? Nesses apps aí que chegam nessas pessoas vulneráveis, pessoas mais idosas, pessoas com deficiência de entendimento, né? E as pessoas replicam isso e começaram a replicar de novo. Então começou a girar na rede. Então já estava sendo preparada a fritura desse novo ministro. Então quando a gente vê uma coisa dessa, realmente é lamentável, né? Lamentável. É uma coisa assim que não tem lógica, né? Então o ministro anterior, o problema dele era porque ele estava sendo político demais, estava né, usando os holofotes, né? E agora esse não tem justificativa, né? Então realmente é lamentável tudo isso, viu? Lamentável. Aí quando a gente fala, principalmente, né, utilizando psicanálise, né? Como é que a gente faz quando a gente tem uma informação, né? Qualquer coisa que venha no mundo de informação, como é que a gente faz para saber se aquilo é correto ou não é? E fazer um teste de realidade, né? Então, claro, se você conseguir ler, buscar as revistas científicas, as melhores revistas científicas, né? Nature, Science, JAMA, né? The Lancet. Então, as revistas todas vão te dar dados objetivos do que está acontecendo, né? Dados que são replicáveis. A ciência é isso, você faz uma pesquisa, você replica, as pessoas avaliam aquela pesquisa para ver se deu certo. Agora veja, quando você olha também no restante do mundo, outro teste de realidade, quando você olha no restante do mundo e você vai ver o que está acontecendo, você não vai encontrar essas loucuras, né? Nos países mais organizados, e civilizados, né? As coisas tendem a ser mais equilibradas, as coisas tendem a ter um ritmo. Então você pega, então vamos pegar um país aí, referência, Estados Unidos. Você não vê o Trump mais falando de cloroquina, né? Ele já parou com isso. Por quê? Porque os dados não trouxeram resultados satisfatórios. Como é que você vai recomendar uma coisa dessa? E outra coisa, já foi liberado para os médicos tomarem essa decisão. Né? O médico pode tomar essa decisão. Então o que mais? Né? O que mais vai fazer? Obrigar o médico a receitar? É isso? Ou a pessoa vai chegar e vai pegar lá, ela mesma vai lá e vai pedir o produto lá, o medicamento, e ela vai tomar por conta própria. Como é que vai funcionar essa situação? Não dá para entender. Então, na hora que você faz o teste de realidade, teste de lógica, você vê que as coisas realmente, né, são pessoas que não têm a mínima condição de raciocínio. Então tem que pensar um pouco, sabe? Fazer uma análise lógica das coisas. Então é muito fanatismo, né? E o fanatismo, ele tende a atacar principalmente pessoas bem jovens, né? E pessoas idosas, né? São as pessoas que estão mais vulneráveis a se agarrar a ideias, né? A ter dificuldade de fazer teste lógico, teste de realidade. No mundo inteiro não está sendo, né? Não é uma coisa assim, o mundo inteiro está com problema. Estados Unidos está morrendo quase 100 mil pessoas e tem lá quase 1,5 milhão de contaminados. E você acha que a cloroquina, se fosse resultado, eles não iam usar? Então assim, a gente sempre tem que, quando vai trabalhar com essas ideias, né, principalmente pensando aqui num libertarianismo, num direito libertário, a gente sempre desconfiar de político, sempre desconfiar de coisas mirabolantes, né? Essas ideias mirabolantes. Pessoal, desculpa, eu tô cortando bastante a gravação, mas é porque essa hora o pessoal tá saindo do trabalho e
Apesar de ser um local aqui mais fora aqui, né? Até o pôr do sol aqui para mostrar para vocês. Não sei se vai pegar. Pôr do sol aqui. E o problema é que realmente falta um pouco de coerência de análise de dados, né? E veja, o problema, ele está em todo lugar, não é só no Brasil. Então, o problema econômico que está gerando, né? O problema social que está gerando. E não tem soluções fáceis, né? Não tem pílula mágica, né? Na verdade, você percebe que preocupação ali é preocupação eleitoral, não é preocupação com as pessoas, né? Não é preocupação direta com as pessoas. É de perder cacife eleitoral pela crise econômica que vem depois. Agora veja, tem lugares no Brasil que não foi feito lockdown, né? O prefeito de Manaus deu uma entrevista, ele não vai fazer lockdown em Manaus. Não vai. Então tem muito lugar que não fez. Aqui no Paraná foi feito. Se você pegar os casos aqui no Paraná estão bem baixos. Mas tem toda uma questão epidemiológica também que não pode ser desfeita, que é a seguinte: enquanto não tiver vacina, o vírus vai circular, o vírus vai contaminar as pessoas. Não tem jeito, não tem como parar isso. Não dá para fazer o que a Argentina fez e o Paraguai está fazendo. Que pararam tudo. O Paraguai está parado ainda. Então veja, o vírus não vai sumir. E o Paraguai vai ficar parado até quando? E ali, o que vai acontecer? Na hora que voltar a funcionar, o vírus vai circular. Então o que tem que fazer? Tem que permitir que a economia vá circulando aos poucos, com testes, para avaliar quantidade de contaminação. Melhores lógicas que tem consenso científico, né? Testagem em massa, vai fazendo a testagem, vai avaliando, né? Faz a testagem em massa, aí vai liberando aos poucos, vai controlando e vai, se precisar, em determinadas cidades onde a coisa estourar, a partir da avaliação do nível, né, de ocupação dos leitos, aí vai reduzindo, né, fazendo um lockdown parcial conforme a necessidade, né, para que o vírus vá circulando, vá contaminando pessoas, que ele vai continuar contaminando pessoas enquanto não tiver vacina, mas que ele permita que o sistema de saúde possa atender quem estiver contaminado, né, possa receber essas pessoas e dar atendimento, não deixar ninguém sem atendimento. Eu acho que essa é a ideia, né? Agora, não é cloroquina que vai salvar as pessoas, tá? Não estou dizendo aqui que não salva, pode ser que salve, mas os efeitos até agora não estão comprovados cientificamente. Então ela não é um medicamento com eficácia do jeito que se está dizendo. Ela pode ter alguma eficácia, mas não vai ter nesse nível esperado. E a questão toda é o gerenciamento da crise, né? Você permitir que a economia flua, as pessoas todas, por exemplo, de máscara, né? Medidas sanitárias, diminuir o número de pessoas nos ambientes, deixar a economia fluir, mas desse jeito, com cuidado, né? Com regras, né? E as regras são importantes, porque a gente está falando da vida dos outros, né? Então, mesmo que você esteja num contexto libertário falando assim, eu não aceito as regras do Estado, tá, mas aí você pode estar agredindo alguém, né? Se você estiver contaminado, estiver passando para alguém, principalmente quando naquela fase assintomática, você não sabe que está contaminado e você vai ficar passando para os outros, isso é agressão. Então isso aí quebra a lei básica do libertarianismo. Então parou aí. Então tem que ter cuidado, tem que ter, né, limitar voluntariamente, né? Não é isso? Libertarianismo é limitação voluntária.
Então era isso, eu acho que é importante a gente entender que, olha, o caminho não é esse, não está certo, né? Então não dá para jogar assim com o populismo, não dá para jogar dessa maneira. Não é por aí o fair play político, né? Ou mesmo a política que tem que ter enfrentamento. Não é dessa maneira que se faz. Não é por aí. Voltando. Vocês perceberam como as motos são barulhentas, né? É um ruído incômodo, principalmente quando você está trabalhando com questões mentais. E aí vem esse barulho, né? Essas motos todas irreguladas, realmente é terrível. É muito difícil você organizar o pensamento, né? Com esse barulho, essa poluição sonora. E aí também chama atenção, né? Para nossa postura, né? Esse caos não tem, né? Superpopulação, agressão da natureza. Ou você faz um contingenciamento voluntário, faz novas opções, né, diminui sua pegada, ou você caminha por um processo de ditadura global, né? Que aí você vai ter que ter um Estado para falar, ó, parou, né? Fica na sua casinha, não sai, né? Tipo quando tem essas situações aí que o lockdown tem que ser rigoroso, ninguém pode fazer mais nada, não pode nem caminhar na rua do que eu estou fazendo aqui, né? Aí realmente é complicado. Então se todo mundo fizer seu processo voluntário, você não precisa disso. Mas esse é um pensamento, então, para tentar explicar mais como é que funciona, né? Um pensamento, uma análise libertária, dentro também de uma psicanálise que tenha essa finalidade, né? Para ensinar a estruturar o pensamento. Acho que a nossa missão aqui é essa, né? Colaborar para a reestruturação do pensamento com um pensamento correto, com discernimento, né? Com pensamento linear, sem paixões, sem essas, né? Essas incursões em revoluções ou reacionarismos, né? Que também é outro tipo de revolução. Tudo movido pela emoção, né, pelo apego ao grande líder salvador, ao Messias salvador, sempre a mesma coisa, né? Sempre a mesma conversa, só muda o rótulo, mas continua o mesmo. Então aí, uma necessidade de se rever essas questões, né? Não sei se é uma tarefa fácil, mas se você está conseguindo chegar até aqui no vídeo e está entendendo, você pode já começar também a fazer a sua reciclagem mental, né? Rever seus pensamentos, rever suas opções, rever sua pegada, seus impactos, né? Seus emocionalismos, suas adesões emocionais a essas loucuras, né? Rever aí a sua função de gado ou de, né? Quando o apito do cachorro toca, né, com aquela teoria do apito do cachorro, né, vem aquela mensagem do comando aí da loucura e aí você começa a replicar aquilo junto, né? Tem um pouco de desconfiômetro, né? Desconfiômetro do que está acontecendo. Então, claro, é muito melhor você causar o caos, causar toda a bagunça, porque os fatos estão aí, né? Os casos estão aumentando e as mortes estão aumentando. Então fica toda essa loucura aí. E claro, o que nós fizemos até agora reduziu bastante, conseguimos reduzir. Foi uma luta, né? Foi esses prejuízos todos que nós estamos tendo, mas deram resultado. Voltando para finalizar, tá? Essa hora é complicado mesmo, mas deixa eu passar aqui, ó. Então, se a gente for pensar, né, que a curva foi atenuada, né, que nós poderíamos estar vivendo o que os Estados Unidos está vivendo agora, nesse momento.
e que o nosso sistema de saúde está conseguindo atender todas as pessoas, queira ou não todo mundo, né? Pode falar mal do SUS, mas o SUS está dando conta, está atendendo pelo menos. A questão de existirem mortes, aí não tem o que fazer. Né? Tá atendendo, tá dando o melhor que tem. Com certeza tá receitando cloroquina, hidroxicloroquina, porque isso é barato, tá? Isso é barato. Não tem por que não receitar, né? Aquela receituário, né, de compaixão, né? Então, tá receitando. Agora, veja, a questão toda que se passa é sempre... vai, barulho. É sempre por se tentar mitigar, né? Fazer o máximo possível, salvar o maior número de vidas, né? E claro, e agora fazendo ajustes na economia. E todos os locais do mundo estão fazendo, então não vai ser diferente. No Brasil está acontecendo o que nos outros países está acontecendo. Os Estados Unidos estão emitindo dinheiro, né? Dinheiro infinito. Se precisar, eles vão emitir dinheiro. Então vai fazer o que, gente? Vai gerar um pouco de inflação, tem um custo da inflação, mas é isso, tem que socializar a coisa. Todo mundo colabora um pouquinho, perde um pouco, mas todo mundo consegue se ajudar. Então tem que emitir dinheiro mesmo. Não dá para ser purista agora, né? Não dá para querer ser escola austríaca agora nessa questão. Tem que ser. Tem que olhar o que está acontecendo. Atender a necessidade das pessoas. Você não pode deixar as pessoas passando necessidade. Então tem que ir por aí, faz parte. Beleza? Já ficou longo o vídeo. Até a próxima, gente.